Vamos com a nossa primeira entrevista. A gente vai falar sobre a Semana Mundial de Imunização, que é celebrada em 2021 entre os dias 24 e 30 de abril. A importância da imunização contra outras doenças, além da Covid-19, claro, e qual a importância das vacinas que ajudam a erradicar doenças perigosas aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom dia, doutor. Um prazer tê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar com vocês aí na TV Alesp. Doutor, como nós dissemos agora na abertura, né? Ao longo dos anos o Brasil conseguiu controlar, erradicar muitas doenças justamente com a vacinação em massa, e vacinar é primordial, não é? Com certeza, né, Julie? Eu acho que o que nos reforça isso e que a gente tem que enaltecer é o valor das vacinas, né? Então, como tu mesma falou, nós temos doenças erradicadas, então a varíola erradicada e doenças eliminadas, né? Então, a poliomielite eliminada no nosso país, o último caso em 1989, a rubéola congênita eliminada, o sarampo esteve eliminado. Lá em 2016 ganhamos o título, infelizmente, pelas baixas coberturas, ele retorna a partir de 2018 e se mantém até hoje. E várias outras doenças controladas, né? Controlado significa que, através da vacinação, nós conseguimos diminuir muito o número de casos. E, em especial, esse público muito vulnerável, que é o público das crianças. Não que a gente tenha vacina só para crianças, temos vacinas para todas as idades. Mas as crianças certamente fazem parte de um público mais vulnerável, mais suscetível, e agora, com as baixas coberturas que pioraram muito com a pandemia, né, esse risco aumenta muito de retorno de doenças que podem ser evitadas. Aproveitando esse gancho, doutor Juarez, né, o sarampo, por exemplo, é um dos males que voltam a assombrar, então, aqui o Brasil com relação à não vacinação, né? O senhor acabou de falar, a cobertura vacinal, principalmente nesse último ano de pandemia, ficou mais baixa. Claro, muita gente ainda preocupado, principalmente o ano passado, em ir e levar os seus filhos, né, para vacinar. Qual o risco efetivo, não só para essas crianças e adolescentes, mas para os adultos também, que deixam de lado a sua carteirinha de vacinação? Primeiro, acho, Júlio, até era importante a gente colocar como estava a nossa situação antes da pandemia, né? Então, já era observado uma queda das coberturas vacinais nos últimos 5 anos, a partir de 2015 e em 2019, mesmo com o retorno, por exemplo, do sarampo, a partir de 2018, as coberturas vacinais todas estavam abaixo do que a gente gostaria. Só que a gente achava ruim lá 80, 85, 90, quando a gente queria 95% de cobertura. E quando a gente chega na pandemia, em 2020, essas coberturas caíram. Atualmente a gente tem 65, 70, 75, então coberturas muito baixas. O que significa isso? O risco das doenças, né? Então, risco de retorno, como aconteceu com o sarampo, nós tivemos em 2018 10 mil casos, 2019 20 mil casos e 2020 quase 9 mil casos de sarampo. E continuamos com o sarampo acontecendo no nosso país. Assim como retornou o sarampo, as outras doenças podem voltar. E a causa da não vacinação, que antes era chamada hesitação, né? E um dos motivos era a complacência, que a gente chama, que as pessoas tinham uma falsa segurança de doenças que elas não conheciam, nunca tinham visto, e isso era porque elas são vacinadas, né? Achando que não precisa se vacinar ou vacinar seus filhos. Então, as doenças retornam, elas acometem não só as crianças, mas todas as faixas etárias. Tanto que tivemos que fazer campanha de vacinação para o sarampo, porque o público jovem, em especial adolescente, adulto jovem, foi muito acometido com esses últimos surtos de sarampo que tivemos, né? Então, temos que estimular a vacinação em todas as faixas etárias. Esse estímulo de vacinação, doutor Juarez, talvez ficou mais evidente, mais latente nesses meses de pandemia, essa questão das pessoas que não gostariam de se vacinar contra a Covid-19. É uma questão. O senhor tocou num ponto também que lá atrás,
dentre tantos anos, também tinham aquelas pessoas que tinham ou certo receio, que não levavam seus filhos para vacinar. A esse momento anterior, com esse momento de não vacinação, de não querer se vacinar contra a Covid, é muito parecido ou são ideias diferentes? São parecidos, com ideias diferentes, mas reflete também, e isso eu não comentei anteriormente, mas reflete muito a desinformação, as fake news e o crescimento dos movimentos anti-vacina, né? Então, isso é observado em todo o mundo e agora, em especial nesse ano e meio aí, quase de pandemia, que os grupos de fake news e antivacinas tinham migrado mais para a Covid, daí quando começam a aparecer as vacinas Covid, elas voltam a atacar as vacinas, e com informações absolutamente inimagináveis, mas mesmo assim as pessoas acreditam. Então, esse é um recado, né, Júlia, que nós temos que dar. Não acreditem em todas as notícias que vocês recebem, em especial, né, nas mídias sociais, que a gente tem uma dificuldade maior para poder rebater, mas é muito importante ir atrás da notícia correta. Perfeito, doutor. Até para que as pessoas que estão em casa entendam, recentemente o Ministério da Saúde divulgou que mais de 1 milhão de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da Covid-19. Aproveitando então, doutor Juarez, que nós fizemos esse paralelo aí com a Covid-19, vacinação da Covid-19, entrando justamente nessa questão. Mais de 1 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose e a gente sabe que só após a segunda dose, tanto da Coronavac quanto da Oxford AstraZeneca, é que as pessoas vão estar ali imunizadas. Isso, a primeira dose leva a uma resposta imune do organismo e a segunda dose vai completar essa proteção. E é um recado muito importante que a gente tem que dar. Nós já temos dados de vida real, inclusive aqui do Brasil, né? Grupos já publicaram de Manaus, grupos aí de São Paulo também já com publicações mostrando a vida real com proteção das vacinas, inclusive para essa variante que é provavelmente a mais prevalente no nosso país, que é a P1, né? Então, nós temos que fazer a segunda dose, o esquema, bem como é preconizado, porque só assim teremos a proteção. Lembrando que são vacinas diferentes, com intervalos diferentes, e essa é outra coisa que nós temos que chamar a atenção das pessoas e dos profissionais de saúde. Quem fez a primeira vacina de um produtor, né? Então, quem fez a vacina Coronavac e Butantan, a segunda dose tem que ser do mesmo produtor. A Coronavac é 2 a 4 semanas, né? Quando é a vacina Oxford AstraZeneca da Fiocruz, são 12 semanas. Se a primeira foi dessa marca, a segunda também tem que ser dessa marca. Então, olhem na carteirinha o que foi anotado para fazer a segunda dose do produto igual à da primeira dose, e é fundamental termos as duas doses para obtenção da melhor resposta protetora possível que essas vacinas oferecem. Fazer a vacina não significa que a gente não tem que continuar se cuidando, então continuar usando máscara, lavagem de mãos, distanciamento social e evitar aglomerações são regras que por muito tempo ainda a gente vai ter que manter para evitar a circulação do vírus e evitar mortes. E justamente sobre essa questão, doutor, é muito importante também essa nossa prestação de serviço, justamente para quem nos assiste. Agora o senhor falou, né, das duas doses, o quanto é essencial, e também que as duas doses sejam, então, do mesmo produtor. As duas doses da Coronavac e as duas doses da AstraZeneca. Mas também nós já ouvimos casos no Brasil de que tivemos pessoas que tomaram a primeira dose de um e a segunda dose de outro. Por curiosidade, uma anula efeito da outra? O que acontece se as pessoas tomam de uma e de outra? Elas podem, depois de um tempo, retornar e tomar a segunda dose correta? Como é que funciona isso, doutor? Essa é uma boa pergunta e nós ainda não temos as respostas, né? Mas o Ministério da Saúde tem uma regra bem clara em relação a esse erro, que a gente chama de erro programático, né?
a orientação do Ministério, nesse momento, não é de aplicar uma terceira dose, é só de acompanhar as pessoas em que isso aconteceu. Então, por isso eu acho que tem que chamar atenção, porque tem acontecido com muita frequência. Então, é um erro, né? Não só do profissional de saúde que está aplicando, mas a gente gostaria de reforçar que as pessoas prestem atenção também no que está escrito na carteirinha, para ter uma dupla checagem, tanto do profissional de saúde como a pessoa que está recebendo. Então, nós não sabemos qual vai ser a proteção com o intercâmbio de vacinas. O intercâmbio de vacinas daquelas que a gente utiliza no nosso PNI é comum e uma não interfere na outra e uma não vai ocasionar reações mais graves, né, dessas vacinas que a gente já está acostumado a usar. O grande problema é que as vacinas que protegem para a Covid são vacinas novas, então a gente não tem ainda estudos de intercambiabilidade. Até tem estudos acontecendo e provavelmente com o passar do tempo nós teremos esses resultados. Mas lembrar que são vacinas de plataformas diferentes. Por serem de plataformas diferentes, não tem como a gente dizer se elas vão ter a mesma eficácia e se vão ter a mesma segurança. Então, por enquanto, é isso que eu posso te responder. Então, na nossa opinião, até o ideal seria fazer uma terceira dose, mas não é a posição do Ministério da Saúde nesse momento. Nós estamos falando de Semana Mundial de Imunização e o mundo, né, se vira nesse momento, óbvio, para a vacinação da Covid-19. Aqui no Brasil, também na expectativa de ter outros produtores de vacina, não é? E ontem a Anvisa não liberou a exportação da Sputnik V, né, Sputnik V. Não é, doutor? Eu não posso deixar de ter o senhor aqui e perguntar isso. Qual a análise que o senhor faz e até para que as pessoas em casa, que são leigas, entendam, né, desse veto, então, da Anvisa para a exportação da Sputnik V e qual seria, então, os próximos passos? Bem, Júlia, eu acho que primeiro nós temos que ressaltar a importância da Anvisa, né? A Anvisa é nosso órgão regulador para todas as medicações e todas as vacinas. Então, tudo que nós usamos de remédio, tudo que nós utilizamos de vacinas, passam pela Anvisa, passam pela aprovação da Anvisa. Então, eu acho que seria um risco muito grande utilizarmos um produto em que o nosso órgão regulador, que tem capacidade, que tem técnicos competentes, estão relatando problemas e por esse motivo não estão liberando, né? Então, eu acho que nós temos que seguir o que a nossa Anvisa está colocando. Então, isso é o primeiro aspecto. O outro aspecto, com certeza, vai impactar a nossa campanha de vacinação, que dentro do cronograma do Ministério estava prevista a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, né? E isso, com certeza, são 5 milhões de pessoas, vai impactar em algum momento, né, a nossa evolução da campanha de vacina Covid, né? Então, nós temos outros produtos que o próprio Ministério da Saúde também já tem contratos, né? Então, outros produtores, né, que devem logo entrar também com as suas vacinas aqui, em especial a Pfizer, que deve iniciar ainda esse mês com o quantitativo maior vai ser segundo semestre, e da Johnson também, né? Mas já é um alento termos outros produtores que possam entrar para a nossa campanha aqui. E talvez com essa posição aí, que essa posição da Anvisa não é só em relação ao produto da Gamaleya, Sputnik V, mas também em relação ao produto da Bharat, que é a Covaxin, que é um laboratório indiano. Então, são produtos que a gente tem que acreditar na competência do nosso órgão regulador, e eu acho que a gente só deveria utilizar esses produtos mesmo com a liberação, com a autorização da Anvisa. Agora, doutor, nós deixamos já claro com relação à vacinação da Covid-19, voltando com relação às outras vacinas, porque estamos falando de imunização e também das outras doenças, como o senhor mesmo alertou no início da nossa entrevista. E vou repetir esse dado porque é muito importante para as pessoas. A cobertura de vacinas aqui no Brasil, principalmente, por exemplo, da poliomielite, está em 75%, o pior nível dos últimos 25 anos. Doutor,
para os pais que nos assistem, para os adolescentes, para os adultos também que às vezes relutam em ir organizar a sua carteira de vacinação. Gostaria que o senhor deixasse, então, esse recado e o que é importante também, principalmente para as crianças, os recém-nascidos, né? Todos com ainda receio de sair com relação à Covid, o que é preciso, o que não pode faltar na carteirinha dessas crianças e adolescentes. Eu acho que era importante até comentar, como tu falou sobre pólio, e assim, o último caso no Brasil, né, então é bastante antigo, 1989, e lembrar que então os pais jovens nunca viram a poliomielite, e mesmo os profissionais de saúde também, jovens nunca viram poliomielite. Podem até conhecer pessoas com sequela de pólio. E é importante salientar que é calculado que seriam mais de 10 milhões de pessoas paralisadas ou mortas pela poliomielite. Então, o valor das vacinas, de novo, é inquestionável, né? Então, a gente não vê a poliomielite mais no nosso meio, é uma maravilha, mas a poliomielite continua acontecendo no mundo. Então, nós temos poliomielite no Afeganistão e no Paquistão, e em muitos países da África também uma poliomielite chamada de derivado vacinal. Então, a doença continua acontecendo. E se eu tenho uma cobertura baixa, né, como essa, 75%, significa que das 3 milhões de crianças que nascem por ano no Brasil, eu tenho aí 20 delas que não foram vacinadas adequadamente para a polio. Então, é um risco muito grande de uma doença muito grave e que pode voltar. Nós temos uma campanha da SBIM, junto com o Unicef, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é vacinação em dia, mesmo na pandemia. Então, é um estímulo. Acessem lá no nosso site, a campanha está bem legal, ela está bonita, ela tem uns desenhos muito bonitos e tem orientações práticas de como a gente deve manter a vacinação em dia. Então, tanto para se proteger, para ir numa unidade de saúde, num posto de saúde, que estão preparados para receber a população e vacinar, mas também para os próprios profissionais de saúde estarem protegidos de forma adequada, com EPI adequado, também para não correrem risco. E lembrando que as crianças, em especial, são um grupo muito vulnerável, que nós temos muitas vacinas e nós temos que colocar isso em dia. Ter perdido alguma vacina, não precisa reiniciar, tu só completa o esquema, mas quanto antes tu for ao posto de saúde, tu consegue já atualizar aquele esquema vacinal para proteger essas crianças que estão, nesse momento, em risco para uma série de doenças. E lembrando também, Júlia, acho que é importante a gente lembrar que a partir do momento que começa a flexibilizar um pouco mais a possibilidade de reabertura de escolas, toda uma maior possibilidade de circulação das pessoas, muitas dessas doenças, que são também de transmissão respiratória, vão voltar. Então, não dá para a gente permitir que a nossa rede de saúde, já tão sofrida com a Covid, venha a sofrer, e a nossa população também venha a sofrer com doenças que podem ser evitadas por vacinas que estão disponíveis gratuitamente na nossa rede, que são vacinas seguras e que são vacinas eficazes. Perfeito, doutor Juarez Cunha. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Um abraço, bom dia de trabalho também para vocês e chamando todo mundo para se vacinar e quando for sua vez de fazer a vacina Covid, veja no seu município que as regras são diferentes e vá se vacinar para a gente se proteger contra essa doença tão importante que já levou, infelizmente, tantas pessoas já morreram pela doença. Um abraço. Abraço, doutor.